Já parou para pensar em qual elemento químico mais abundante na crosta terrestre? Fique ligado que na aula de hoje você fica sabendo. Roda a vinheta! Salve, salve galerinha, se liga nessa! O elemento oxigênio é o elemento mais abundante na crosta terrestre, aparecendo em várias substâncias que conhecemos. Uma delas, o gás oxigênio, O2, essencial no nosso processo respiratório, portanto, de fundamental importância para a vida, hein? Além desse gás, encontramos o elemento oxigênio formando várias outras substâncias, muitas delas pertencentes a uma função importante da química, a função chamada óxido. Óxido? Que história é essa, hein? Óxidos, compostos binários, onde o elemento mais eletronegativo, obrigatoriamente, é o oxigênio. Peraí, vamos devagarinho nessa história. Binários, feito por dois elementos, onde obrigatoriamente um tem que ser o oxigênio, mas sendo o mais eletronegativo, hein? Dessa forma, surgem dois carinhas muito perigosos. São esses dois que estão surgindo aí, ó. Puf! São binários? Responde pra mim, vai! Sim, só tem oxigênio e flúor. Mas o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio. Na verdade, ele é o único elemento da tabela que consegue ganhar do oxigênio. Dessa forma, o oxigênio, nesses casos, não é o mais eletronegativo. Portanto, você não está olhando para dois óxidos. Você está olhando para o que a gente chama de fluoretos. Agora sim, se liga nesse triozinho que está surgindo para a gente aí, ó. Puf! Nesses três casos, temos compostos binários. Isso é bom. E nenhum deles ali tem um flúor. Portanto, o oxigênio será o mais eletronegativo. Perfeito! Estamos olhando para três óxidos. Boa! Mas vem cá, que tipo de óxido é esses aí, hein? Vamos devagarinho? Primeiro tem sódio. Sódio, família 1A, grupo 1, metal alcalino. Tem NOx fixo ou não? Sim, o NOx vale mais 1. Cálcio, família 2A, grupo 2, alcalino terroso. NOx fixo, mais 2. Dá uma paradinha e lembra o seguinte. Substâncias compostas, o somatório geral da carga tem que ser 0. Se o sódio é mais 1, o cálcio é mais 2, para zerar a estrutura, o oxigênio teria que ter NOx menos 2. Característica dos óxidos. Boa! Quando você olha essa terceira estrutura, vê que é o ferro. E o ferro não tem NOx fixo. Às vezes ele tem NOx mais 2, às vezes tem NOx mais 3. Como é que você vai descobrir? Chama o oxigênio de menos 2. Se o oxigênio é menos 2, para zerar, nesse caso, o ferro teria que ser mais 2. Então, temos 3 estruturas e NOx de todo mundo. Estamos olhando para óxido. Na verdade, o primeiro óxido de sódio, o segundo óxido de cálcio e o terceiro e último, hein? Como o ferro não tem NOx fixo, temos que falar em algarismo romano qual é o NOx dele. Então, o nome ficaria assim, ó, óxido de ferro 2. Mas espera aí, o ferro pode ser mais 2 ou mais 3. Mais 2, como é a menor possibilidade, terminação oso para ele. Então ele também poderia ganhar o nome de óxido ferroso. Não foi coincidência não, hein? Põe de novo na tela, vai! Óxido sódio, óxido cálcio, óxido ferro. Se você reparar, são 3 óxidos, que são feitos de metal, sódio, cálcio e ferro. Óxidos feitos de metal com NOx muito pequenininho, que foi o que aconteceu, ou metal com NOx mais 1, ou metal com NOx mais 2. São chamados na química de óxidos básicos. Característica dos óxidos básicos. Eles são predominantemente iônicos. São feitos de ligação iônica. E se são feitos de ligação iônica, são compostos sólidos com alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição. Característica dos óxidos básicos. Mas espera aí, por que eles ganham esse nome, hein? Óxido básico? Pela característica deles. Os óxidos básicos são aqueles que, ao reagirem com água, formam base. Então, dá uma olhadinha em 2 reaçõezinhas que eu escolhi pra gente aqui, ó. Vai lá! O óxido sódio, ao reagir com água, forma uma base, no caso, hidróxido de sódio, e o óxido de cálcio reage com a água, formando uma base. Nesse caso, o hidróxido de cálcio. Olha essa duplinha que surge agora pra gente aí. SO2 e CO2. São óxidos básicos? Não, porque a gente acabou de ver que para ser um óxido básico tinha que ter na frente metal com NOx muito pequenininho. No caso, metal mais 1 ou metal mais 2. Nesse caso especial, a gente está olhando para 2 óxidos
que são feitos de ametal, que é o caso do carbono e o caso do enxofre. E óxidos feitos de ametal, independentes do NOx, são óxidos ácidos. Eles até poderiam ter metal na frente, mas desde que o NOx fosse muito grandão, mais 6 ou mais 7. Mas em geral, quando você olhar para um óxido feito de ametal, entenda como um óxido ácido. Vamos tentar dar nome para ele. CO2, vai! Comumente é chamado aí fora de gás carbônico, um gás importante, hein? Ou então, dióxido de carbono. Então, nos óxidos ácidos, uma prática muito comum é a contagem dos átomos. Nesse caso, dióxido de carbono. E o de baixo, por analogia, hein? Dióxido de enxofre. Também tem um outro nome famoso da química, que é a palavra anidrido. Os óxidos ácidos são chamados de anidridos. Então, CO2 é um anidrido, SO2 também um anidrido. Mas anidrido de quem? Para responder, a gente tem que olhar o NOx dele. Vai lá! Carbono família 4A. Nesse caso, está com NOx mais 4, que é o maior NOx que ele pode apresentar. Se é o maior NOx que pode apresentar, a terminação ICO. Então, você está olhando para o anidrido carbônico. Já o SO2, hein? Enxofre família 6A, que nesse caso está com NOx mais 4, que não é o maior NOx. Quem é da 6A, você lembra? O maior NOx é mais 6. Seria ICO. Descendo 2 unidades como ele está, mais 4, a terminação é oso. Então, o nome dele vai anidrido sulfuroso. 2 óxidos muito importantes da química. Vamos ver se você pegou o jeitão da coisa. Solta o 2 aí, vai! SO3 e N2O5. São óxidos feitos de ametal. Então, em casa você já está esperto. Óxidos ácidos, também conhecidos como anidridos. Vamos dar a nomenclatura deles. Nomenclatura pode ser feita pela contagem dos átomos, que é simples. Então, o SO3 é trióxido de enxofre. Repara que você conta de trás para frente. O N2O5, que tem 5 oxigênios, seria o pentóxido. Pentóxido de dinitrogênio. Esse di dá a ideia que eu tenho 2 nitrogênios. Então, pela contagem dos átomos, uma nomenclatura fácil de fazer. Mas qual é a característica desses óxidos, hein? Predominantemente moleculares. Normalmente são feitos de ligação covalente. Isso confere a muitos deles o estado gasoso. Se porventura você enxergar um composto molecular que esteja no estado sólido, pode ter certeza que o ponto de fusão e o ponto de ebulição são pequenininhos. Característica dos óxidos moleculares. Surge agora uma perguntinha clássica. Por que eles são chamados de óxidos ácidos? Pela característica diante da água. Os óxidos ácidos são aqueles que, ao entrar em contato com a água, vão formar ácido. Que é o caso desses dois aí. Vai lá! CO2 entrou em contato com a água, formou o H2CO3, que é o ácido carbônico. Já o SO3, ao entrar em contato com a água, forma H2SO4, ácido sulfúrico. Por isso que esses caras são chamados de óxidos ácidos, conhecidos como anidridos, porque a hidratação deles vai dar origem a ácido.